Então, eu estou iniciando aqui a aula remota, ainda não tem a aula, apenas eu estou na gravação do vídeo para depois postar no grupo do WhatsApp dos alunos do segundo ano A matutino, tá certo? A todos que depois vão estar assistindo esse vídeo pelo canal do YouTube, tá bom? A todos os alunos do segundo ano A matutino da Escola Estadual Filomena de Azevedo. Eu mandei o link, deixa eu colocar aqui no grupo. Eu mandei o link, às 8h28 da manhã, tá certo? E aí, deixa eu retornar aqui. A aluna Ana Isis pediu a participação faz em torno de 5 minutos, ok? Então, estou iniciando essa gravação para depois aqueles que não tiveram contato com a nossa aula remota, eles vêm assistir lá no canal do YouTube e também lá no grupo do WhatsApp deles que eu vou estar postando logo mais. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor, a bênção de Deus, estarmos aqui de posse de vitória. Sei que não está sendo fácil para ninguém nessa era da pandemia, né? E agradecer a Deus todos os dias por livramentos, por bênçãos e pelo fôlego de vida, certo, meus alunos do segundo ano matutino, em nome de Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. E quando lá em plena luz, confiar só em Jesus. Vitória a Deus dará a mim, eu sei. E bênção de Deus. Glória a Jesus. 8h47. Colocar a informação lá no grupo do segundo ano matutino. Que nós estamos iniciando com as nossas aulas. Você subiu isso aí? Vai subir e descer para uma vez. Cara, que é essa desse carro? Hein? Estou mandando aqui a informação no grupo. Já estamos nas nossas aulas remotas. Só aguardando. Luiz, quer que eu falasse com a doutora de fazer? Dona Lourdes, eu estou numa aula aqui, Dona Lourdes. Está sendo gravado. Né? É. Espera aí, vamos conversar com a senhora depois. Eu botei... Estamos nas aulas remotas. Só aguardando os alunos participarem. Bom dia, Guilherme. Seja bem-vindo, Guilherme. Participarem. Seja bem-vindo, amigo Guilherme.
Agora eu vi que entrou uma pessoa aqui no grupo do WhatsApp agora. Vou mandar o link novamente no grupo, porque eu tô achando que é um aluno que entrou aqui, ou aluna. Encaminhar novamente o link. Essa pessoa acabou de entrar no grupo e não vai ter como ter acesso, né? Pronto. Eu só enviei o link novamente no grupo de vocês, tá certo? Porque um número terminado com 5780 entrou no grupo, né? Do WhatsApp, tá bom? Aí eu mandei o link, tá bom? Professor, acho que é o professor Fábio que entrou de volta no grupo. Ah, então tá ok. Obrigado, Anaíses. Guilherme, tudo bem com você, Guilherme? Guilherme, tá me ouvindo, Guilherme? Tudo, professor. Graças a Deus, Guilherme. Você está tendo acesso ao Segueduc, Guilherme? Ô, professor. Tá bom, graças a Deus. Não está com nenhum problema não. Conseguiu acessar as atividades que os professores enviaram? Tô sim, tô conseguindo. Graças a Deus, tá bom, tá certo. Muito obrigado, Guilherme. Logo mais eu vou estar iniciando a aula, tá certo? De 9 horas, tá bom? Bom dia, Jennifer. Seja bem-vinda. Bom dia, Lohane. Seja bem-vinda, Jennifer e Lohane. Bom dia, professor. Tudo bem com vocês? Bom dia, Andreus. Bom dia, Andreus. Meu amigo Andreus. Ah, vi que você respondeu. Beleza. Lohane, o problema que você estava em relação ao acesso do Segueduc, deu certo, Lohane? Eu sim, já falei com o Paulo, ele já resolveu. Graças a Deus, minha filha. Você conseguiu acessar as atividades que o professor enviou, os professores? Sim, já sim. Graças a Deus. Você está bem, Lohane? Tudo bem. Tá bom. E o senhor? Tô bem, graças a Deus. Tô bem. Muito obrigado, Lohane. Logo mais a gente vai estar iniciando, tá certo? A aula. Jennifer, tem algum problema, Jennifer, para ter acesso ao Segueduc, à escola digital? Bom dia, Lawanda. Certo, Jennifer, beleza. Lawanda, bom dia, Lawanda. Você está com algum problema aí em relação ao Segueduc, Lawanda? Não ter acesso? Não, professor. Tá bom, graças a Deus, Lawanda. Você está bem? Sim. Graças a Deus, Lawanda. Andrews, você vai entrar em contato com o diretor Paulo, tá certo? Ele está no grupo e você vai clicar lá no grupo, manda lá um WhatsApp no privado de Paulo, tá certo? E aí diz que você não está conseguindo acessar o Segueduc, tá bem? Ele vai resolver isso aí, tá bom? Vamos lá, nós temos aqui a participação agora de Camila. Bom dia, Camila. Participação de Yara. Bom dia, Yara. Bom dia, professor. Tudo bem, Yara? Tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Temos aqui a participação de Emily. Bom dia, Emily.
Temos a participação de Matheus. Bom dia, Matheus. Matheus Adriano. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo, graças a Deus. Graças a Deus, Matheus. Pronto, só mais 6 minutos, tá ok? E aí eu vou estar iniciando a aula. É 8h54, 9 horas eu inicio a aula, tá bom? Mas, de antemão, eu quero agradecer a participação de todos que estão já presentes, tá certo? Só confirmar aqui que nós temos tudo certinho, beleza. Ok. Segundo ano matutino. Foi o professor Fábio mesmo, acho que foi. Beleza. Bom dia. Quem entrou aí foi Bruxinha TV. Como é seu nome, Bruxinha TV? Como Bruxinha TV, eu não sei quem é, né? É Ludmila, professor. Ah, é Ludmila, é? Tudo bem, Ludmila? Bom dia, Jonas. Tudo bem? Bom dia, professor. Graças a Deus. Beleza. Dos que eu não perguntei ainda, né? No caso Ludmila, Matheus, acho que Embla, acho que eu não perguntei, eu não lembro mais. Mas Ludmila, Jonas, Matheus, acho que eu não perguntei se tem algum problema em relação a utilizar o SIGEDUC e acessar a escola digital em relação às atividades que os professores estão passando. Alguém tem alguma dificuldade aí? Andrews disse que tem, então já mandei ele procurar o diretor para ele resolver esse problema. Pra mim tá ok, professor. Aí vem eu consigo entrar, aí vem eu não consigo, mas dá certo. De um jeito ou do outro dá certo. Entendi. Mas tá dando certo, né? Acho que às vezes até a internet, né, Matheus? Às vezes a internet, e às vezes, tipo, os professores colocam lá, aí diz que tá liberado, aí quando o professor vai entrar, aí Sim. o cara aperta e não sai nada. É porque é uma ferramenta nova para todos, sabe? E às vezes o professor também não está acostumado a utilizar essa escola digital, né? É muito difícil. Mas vai dando certo devagarzinho, tá certo? Para todos nós é um ensinamento. Não se preocupe não que vai dar certo. Bom dia, Andriele. Entrou aí, Andriele. Bom dia, Leandro. Andriele e Leandro, que iniciaram. Bom dia. Tudo bem? Tudo? Graças a Deus. Graças a Deus, Andriele. Também agora quem pediu a participação foi Davidson. Bom dia, Davidson. Tudo bem, meu amigo Davidson? O cara que arrasa corações. Bom dia, professor. Tudo bem? Graças a Deus, Davidson. Amém. Amém. 3 minutinhos para nós iniciarmos, tá certo? 3 minutinhos. Não vai ser demorado não, tá bom? Eu vou fazer em 2 etapas. 2 etapas na nossa aula. De hoje a 15 dias. Bom dia, Júlia. Tudo bem, Júlia? Bom dia, professor. Tudo bem, o senhor? Tudo bem, graças a Deus. Tudo na paz. Os outros demais que acabaram de entrar aqui na chamada, tem algum aluno dos que eu não perguntei ainda se estão com algum problema em relação ao SIGEDUC, em acessar as atividades? Eu, professor. Davidson, você está com problema, Davidson? É? Como é?
Você está com algum problema de acessar o Sigeduc? Não está conseguindo acessar o Sigeduc? É, Aí você, eu diga. tento fazer o cadastro, mas não consigo entrar. Você entrou em contato com o diretor Paulo, Davidson? Não, professor, não. Pronto. Eu acho que ele está lá no grupo, tá certo, Davidson? E Sim, você manda um privado para ele e diga que não está conseguindo acessar o Sigeduc. Aí ele vai pedir as informações para fazer seu cadastro lá, renovar a senha, o que for preciso para você ter acesso, tá bom? tá certo, professor. Tá certo. Desculpa, não é que vai dar certo. Bom dia, Se Cauã, Deus quiser. o alquimista. Bom dia, professor. Tudo bem, Cauã? Tudo bem? Pronto, graças a Deus, Cauã. Cauã, você está com algum problema em acessar o Sigedu, Cauã? Não, não. Tudo certinho, né? Tudo certo. Uhum. Graças a Deus, tá bom. Muito obrigado, Cauã. Participação agora de Ana Alice. Bom dia, Ana Alice. E bom dia, Eduarda Soares. E bom dia, Henrique Leonardo. Tudo bem, Henrique? Tu és o cara, Henrique. Saudade de vocês, viu? Bom dia, Alice. Aqui. Alice. Bom dia, Alice. Alice Soares. Beleza. Então vamos lá, gente. Vamos iniciar, tá bom? Aqueles que porventura não tiverem acesso à nossa aula de hoje, vai estar. Eu vou logo mais. Eu vou estar postando lá no YouTube, tá certo? Tudo isso aqui que eu estou falando, tudo. E depois eu coloco no grupo de vocês, tá certo? Não se preocupe não. Vamos começar na paciência, não se preocupem. Se não falha a memória, nós tivemos até a nossa primeira aula, né? Antes da pandemia, na sala de aula, mas eu não vou tratar daqueles assuntos agora não, tá certo? Vai ser do mesmo padrão de conteúdos, de conversa, só que com você já é uma conversa mais um pouco avançada do que a turma da primeira série, tá bom? Então vamos estar tratando sobre como é que agem, tá certo? De que maneira que agem o sabão, né? Em combate ao coronavírus, tá certo? Aonde está meu nome aí, gente? Jesus salva, Jesus te ama. Tem um quadradinho que vocês vão clicar, tá certo? E vocês vão ver os slides, tá bom? Bom dia, Beatriz. Onde está meu nome? Tá ok? E tem um quadradinho aí, vocês clicam, tá bom? E vai abrir agora a tela aí, tá certo? Todo mundo conseguiu abrir a tela? Bom dia, Lohana. Lohana Valentim. A menina do Rio de Janeiro. Lohana Valentim. Tudo bem, Lohana? Tá me ouvindo, Lohana? Ah, lá vindo. Já vi, já que ela respondeu. Beleza, Lohana. Gente, então vamos lá. Onde está meu nome? Jesus salva, Jesus te ama, Luiz Professor. Tem aí um quadradinho, tá certo? Onde está os slides, ok? Agora vamos iniciar a nossa aula, tá bom? Vamos dividir essa aula em duas partes, tá certo? Tá ok? E aí, quem tiverem dúvidas, abre o áudio aí e pode perguntar, tá bom? Vai ser uma parte introdutória, tá ok?
já com base no link que eu enviei para vocês. Naquele link que vocês iam responder, apenas para vocês terem um conhecimento do que a gente ia ver hoje, tá certo? Vocês vão responder aquelas perguntas. Não se preocupem se alguém ainda não conseguiu, não tem problema, é só clicar lá no link e responder. Professor, eu não consegui enviar. Tira a foto, tá certo? Bata o print e manda para mim, sem problemas no privado. Ok? Outra coisa, aquele grupo que nós criamos dos segundos anos, tá certo? Se vocês vierem a ter dúvidas, vocês podem lá colocar, tá certo? Vocês vão estar utilizando aquele grupo ali na semana que for da aula de ciências exatas, tá certo? Ciências da natureza, que no caso é essa semana, tá bom? Aí na outra semana pode deixar o grupo lá guardadinho lá, porque só de hoje a 15 dias que eu retorno com as aulas remotas, ok? Beleza aí? Então vamos lá. Por que a água e o sabão, ambas juntas, né? Ambos juntos, são as principais armas contra o coronavírus? Nós vamos primeiro entender aqui, tá certo? Como é que funciona a estrutura do vírus, tá certo? Beleza? A partir daí a gente vai tomando outros rumos, tá bom? Vocês podem até clicar na tela, crescer mais a tela, para poder estar acompanhando aí, tá certo? E aí vocês vão participando, tá bom? Mas é uma mistura de biologia com química aí. Tudo que nós montamos há 15 dias atrás, né? A galera dos professores de exatas. Pois bem, primeiro o vírus, né? Quais são, né? O que são e qual é a sua estrutura, tá certo? E aqui diz o seguinte, eles são seres que não têm célula, ok? São seres que não têm célula. Por ele não possuir célula, portanto, eles não têm organelas características, como mitocôndrias, tá certo? Complexo Golgiense, beleza? Eles possuem um diâmetro de cerca de 0,1 mictômetro, né? E eles são observados ao microscópio eletrônico, ou seja, a nossos olhos macroscópicos não podemos ver os vírus, tá certo? Beleza? A gente vai primeiro entender a estrutura dele, porque a gente vai ver as reações químicas que acontecem entre substâncias químicas que nós podemos utilizar em combate ao vírus, tá bom? Beleza? Não se preocupe que, encerrando essa aula de vírus, não vamos falar mais de vírus não, vamos tratar de outros temas, beleza? Até voltar às nossas aulas presenciais, em nome de Jesus. E aí, basicamente, são constituídos por ácido nucleico, ou seja, uma substância química, tá certo? Que nós vamos depois ver a fórmula dela, com paciência, relaxa. Que pode ser o DNA ou o RNA, tá bom? Um ácido desribonucleico, ou seja, um ácido carboxílico. Vou mostrar depois a estrutura desse ácido, tá certo? Bem tranquilo, como diz, suave na nave. E aí, envolvido por um envoltório, por um involucro proteico, ou seja, uma substância proteica, uma proteína, denominada de capsídeo. Em vez de ele ter aqui a sua estrutura que ele não tem, que ele não é uma célula, então ele tem, vamos supor assim, uma sacola, um pacote que assim o protege, chamada de capsídeo, tá certo? Beleza? E que essa sacola aqui protege o quê? Protege o DNA e o RNA. Ou o DNA ou o RNA que assim o vírus tenha, tá certo? Seja formado por ele. E além de combinar-se quimicamente com os receptores das células parasitárias. Então, eles têm uma capacidade química interessantíssima de poder combinar, de poder conectar, de poder encaixar com células que são parasitárias, que são os parasitas. É como se uma pessoa desconhecida aqui chegasse aqui na minha casa, eu não conheço, mas ela tem a capacidade de me conquistar, tem a capacidade de conectar os meus neurônios, tem a capacidade de fazer com que eu aceite essa pessoa e essa pessoa possa morar comigo. Tá vendo aí? O vírus é assim. Ele tem essa capacidade, né? Quimicamente falando. Eles são denominados de parasitas intracelulares, ou seja, eles precisam estar dentro de uma célula para poder se reproduzirem, para poder
acontecer as reações necessárias para a sua sobrevivência do vírus, tá bom? E se reproduzem no interior das células, ok? Alguns vírus possuem, além do capsídeo, que são a parte que assim o conecta, né? Que assim a parte que os protege, uma estrutura que reveste, denominada de envelope. Além de ele ter, alguns vírus ter o capsídeo, também pode ter o envelope, tá certo? Como se fosse uma segunda proteção. O envelope viral, que é constituído por lipídios, ou seja, por gorduras, proteínas e carboidratos, né? E é formado a partir da membrana da célula infectada. Uma vez o vírus ali parasitando numa célula, ele começa, né, talvez criar, dependendo do vírus, esse envelope. Como exemplo de vírus envelopado, podemos citar o HIV, tá certo? Que é o vírus da AIDS. Ele, uma vez infectando numa célula, ele se envelopa, ele fica capsulado, em outras palavras, tá certo? E aí nós temos a estrutura do vírus, né? O vírus é formado, de maneira geral, por glicoproteínas, tá certo? Essas glicoproteínas são substâncias químicas interessantíssimas que são as conexões com as células que são parasitas, né? Células parasitárias. Parasita não, as células parasitárias. E essas glicoproteínas têm essas chaves aí, como se fossem esses botões, essas conexões, tá certo? Que encaixam certinho numa célula para ser essa célula que é a hospedeira. O capsídeo, né, onde o vírus tem, tá certo? O vírus não tem célula, não tem núcleo, é um CA celular, mas ele tem o capsídeo que protege o seu material genético. O envelope alguns não possuem e outros possuem, tá certo? Quando assim entra numa célula infectada. E as enzimas. Essas enzimas, gente, faz com que acelere as reações químicas de produção de infecção dentro de um organismo. Enzimas são umas substâncias químicas chamadas de catalisadores químicos, ou seja, que acelera o processo químico. Se o processo químico era para durar um dia, ele pode durar 1 hora, pode durar 1 minuto, 1 segundo, 1 milésimo de segundo, depende, ok? Pois bem, galera, diante disso aí, até então, a pergunta é: alguma dúvida que vocês estão até aí, gente? Alguma dúvida, galera? Não. Tá, beleza? Tá de boa? Seja bem-vindo, Danilo! Danilux! Danilux! Seja bem-vindo! Tu és o cara, Danilux. Alguma dúvida aí, gente? Não, professor. Beleza, então vamos dar continuidade. Entendam bem, o que nós estamos vendo é uma parte geral. A partir daí eu vou começar a desenvolver, junto com vocês na paciência, tá certo? As substâncias químicas, as suas fórmulas químicas, suas estruturas químicas necessárias para entendermos sobre o que é uma proteína de um vírus, tá certo? Como é que é a fórmula química de uma chave dessa chamada glicoproteínas, tá beleza? A estrutura química de um ácido carboxílico, que é a base de um DNA, tá bom? Vamos estar vendo sobre isso depois. Tudo na paciência. Não se preocupe. Opa, passei demais. E aí, vamos até aqui, tá certo? Já são 9h14. Vamos até no máximo 9h30, tá certo? Não é para cansar vocês. E aí, aqui tem dizendo, como é que agem os vírus? Como agem os vírus? Certo? Depois vocês até vão lá no canal de YouTube e coloquem, vão lá no YouTube e coloquem Atraídos pela ciência, vírus da hepatite B, o pequeno grande inimigo. Tá certo? Vou repetir, ó. Depois você assiste esse vídeo, tá certo? Atraídos pela ciência, vírus da hepatite B, o pequeno grande inimigo. Caso alguém não tenha facilidade de escrever isso aí, não se preocupe. Eu vou estar
mandando o vídeo no grupo de vocês, tá certo? Beleza? Quando essa aula encerrar, eu vou estar postando no canal de YouTube, para aqueles que não assim assistiram, e aí vai estar lá, tá bom? Com todas as informações, o áudio que eu aqui estou falando, tudo, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Como é que agem os vírus? Os vírus eles reproduzem, tá certo? Apenas no interior da célula de um hospedeiro. Não é possível um vírus se reproduzir num ambiente que não tem um hospedeiro. Tem que ter um hospedeiro. Caso contrário, não é possível, tá certo? Uma vez que não possui metabolismo próprio, eles não têm como respirar propriamente, eles não têm como sozinhos se autorreproduzir se tiverem alheios, mas você tem que estar dentro de um hospedeiro. Ao atingir uma célula e parasitá-la, ou seja, residir ali dentro, uma série de processos ocorre até que o vírus consiga fazer com que a célula trabalhe a seu favor. Olha como é interessante. Assim, vírus não é bom, né? Vírus não é bom, vírus é uma coisa ruim, mas a química do vírus, a química que o vírus tem é espetacular. Você entrar dentro, você chegar na casa de uma pessoa que você não conhece, vamos supor assim, você chega na casa de uma pessoa que você não conhece e você consegue conquistar essa pessoa e fazer com que essa pessoa trabalhe para você. Isso, o vírus faz isso, quimicamente falando. É muito interessante isso aí. É muito interessante isso aí. O vírus, ele infecta uma célula e faz com que a célula trabalhe para o vírus. Aí a bichinha vai ser agora escrava do vírus. É isso aí que acontece. E aí, de uma maneira geral, podemos dividir a replicação viral das seguintes etapas. Por que a gente está vendo primeiro a estrutura do vírus? Porque vamos entender, quimicamente falando, o vírus, né, de maneira geral. Não é só em si o coronavírus, é qualquer vírus, de maneira geral. E aí, a partir daí, sabendo como é que ele é formado, a sua parte de fora, a sua parte de dentro, vamos entender por que água com sabão, tá certo? Água com tensoativos, com detergente, com sabão em pó, sabonete, tá certo? Os derivados dos tensoativos aí. Como é que vai agir, quimicamente falando, como é que funciona essa ponte, essa ligação, tá certo? Como é que funciona essa ponte, essa ligação para que o sabão, a água com sabão consiga limpar, consiga tirar ali aquele vírus. Então vamos entender como é que é feito o vírus, quimicamente falando, e aí a gente vê a reação química ali que acontece com água e sabão, tá certo? Beleza aí? Ok. Aí, ó, primeiro, né? A absorção, a etapa em que o vírus liga-se a receptores da membrana de uma célula hospedeira. Primeiro o vírus chega lá até a célula com aqueles conectores glicoproteínas, vão fazer uma conexão que até anteriormente aquela célula ali não tinha recebido um vírus, vamos supor assim, ou já tinha recebido outro vírus. Vamos supor que aquela célula está virgem, né? Nunca recebeu um vírus. E aí chegou aquele vírus e aquela substância que tem ali naquele capsídeo, chamado de glicoproteínas, ele tem uma substância química interessante ali que faz com que haja uma união, uma conexão com o vírus, com a célula hospedeira. É muito interessante. Existe uma frase na química que é assim: semelhante dissolve semelhante. Ou seja, só substâncias químicas semelhantes que misturam com outras substâncias químicas semelhantes. Eu não posso misturar aqui substâncias que são diferentes na sua estrutura, que não têm capacidade de se misturarem. Como, por exemplo, água e óleo. A água é uma substância polar. Óleo, uma substância apolar. Quimicamente falando, eles são impossíveis de se misturarem. Mas existe uma ligação entre eles, que nós vamos entender posteriormente. Tá certo? E depois disso tem a penetração. Etapa em que o vírus adentra a célula, entrou,
conseguiu através daquela substância chamada glicoproteínas. Aí a terceira etapa é o desnudamento, a etapa que ocorre a remoção do capsídeo do vírus. O vírus remove o seu capsídeo e libera seu material genético. É como se ele fosse uma nave. Cauã que gosta aí de alquimia, né, Cauã? Aí vem a nave libera toda a sua parte exterior e sua parte interior entra dentro da célula, certo? Que é o material genético. E aí vem a transcrição e a tradução, a etapa em que ocorre a formação de proteínas do vírus. Lá dentro do núcleo da célula começa-se a produção. Aí a maturação, onde ocorre a formação de novas partículas virais. E por último, o vírus já conseguiu conquistar toda aquela célula, a célula vai trabalhar em favor daquele vírus, vai fazer com que o vírus produzam, né, a célula produza mais outros vírus junto com o vírus, com o material genético, produzam outros vírus, e aí contamine mais outras células, ok? Então, gente, eu não vou esticar mais, tá bom? Não vou mais esticar, mas a pergunta é se alguém tem alguma dúvida até aí, tá bom? Se alguém tem alguma dúvida, ok? Tá tranquilo, professor. Coisa boa, Guilherme. Tá de boa, professor. Obrigado. Então, gente, vamos dividir essa nossa aula em duas etapas, certo? A primeira etapa é hoje, não se preocupem, vou estar postando esse vídeo lá no canal do YouTube. E assim também eu vou estar colocando esse vídeo que eu falei sobre Atraídos pela Ciência, vírus da hepatite B. Eu coloco no grupo de vocês. Não se preocupem, vamos estar aprendendo passo a passo, tá certo? Paciência. A partir daí que vocês começaram a amadurecer esse conhecimento, vamos, de hoje a 15 dias, se Deus assim permitir, começar a entender a química dentro disso que eu falei já hoje, que eu estou falando hoje, e colocar conhecimentos mais interessantes sobre isso. Tá beleza assim, galera? Beleza, professor. Pronto, muito obrigado pela participação de vocês. Que Deus abençoe. Deixa eu sair daqui para abrir aqui o Meet por outro caminho, né? Só um momentinho. Pronto. Deixa eu só parar aqui a apresentação. Só parar aqui a apresentação. Beleza. Ok, gente. Então, galera, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Deixa eu só aqui registrar. Pronto, eu vou fazer aqui um registro. Que Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima manhã. Fiquem na paz de Deus. Deixa eu voltar aqui, certo? Fiquem na paz de Deus. Muito obrigado pela participação de todos. Tivemos uma participação aí excelente. Gostei muito. É uma turma que eu tenho um grande carinho. São vocês, tá certo? Tô com saudade de todos mesmo. E que possamos estar juntos, tá certo? Que essa amizade entre nós, ela só vem a aumentar a cada dia, tá bom? Que Jesus guarde vocês, abençoe vossas famílias, que livre de todo mal em nome de Jesus, tá certo? Pode contar comigo, se tiver alguma dúvida, não se preocupe, pode mandar um WhatsApp para mim no privado, que eu vou responder vocês, não se preocupe, tá certo? Qualquer coisa, também tem aquele grupo lá bem específico, vocês vão lá e colocam as dúvidas que vocês quiserem, tá bom? Beleza aí? Que Deus abençoe, tenha um ótimo dia
e fique na paz de Deus. Se alguém quiser falar, pode falar, tá bom? Bom dia, Neto. Rapaz, esse homem começou agora, Neto. Mas se preocupa não, Neto. Eu vou postar essa aula lá no YouTube e coloco no grupo já já, tá certo, Neto? Todas as informações vai estar lá, tá bom? Beleza? Entendeu, Neto? Beleza aí, meu amigo? Tá bom, Neto. Eu vou encerrar, tá bom, esse vídeo, essa chamada. Eu vou postar lá no YouTube e aí eu coloco no grupo de vocês do WhatsApp, tá bom? Tá certo, professor. Obrigado, Anaís. Deus abençoe você. Tá, bom dia. Bom dia. Ótimo dia para o senhor. Para você também. Então, bem, gente, eu encerro essa aula remota do segundo ano A matutino da Escola Estadual Filomena de Azevedo. Que Deus abençoe e tenha um ótimo dia em nome de Jesus.